Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Grandioso Pai Celestial, obrigado, Senhor, por mais um mês. Nós chegamos aqui nesta mesa que um dia o Senhor ponhou ali em São João 13, e depois disse através do apóstolo Paulo: fazer isto em memória de mim, até que venha, Senhor. E nós estamos aqui edificados nesta mesma palavra e temos tanta segurança, Senhor. Obrigado, Senhor. Agora fala um pouco conosco nesta noite, através desta palavra, pois nós te pedimos humildemente, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Graças a Deus. Uma boa noite. No precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Saudações aos irmãos lá de Nova Bandeirantes que nos assistem através da rádio Tropical FM 97,9, às 7 às 8 da manhã. Também os irmãos que nos acompanham através do nosso canal na internet. Que Deus abençoe a todos vocês. Então vamos ler a palavra. Queria falar um pouquinho nesta noite. Nós falamos um pouco sobre esse assunto lá na casa da irmã Vera. A voz de advertência de Deus. Então nós vamos ler aí Hebreus capítulo 3, do verso 7 e o verso 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação, no deserto. Amém? Sentai-vos, que o Senhor acrescente a leitura de sua palavra. Amém. Não tem um hino, né? Então, irmãos, cada um de nós, o profeta diz na mensagem em Hebreus, que cada um de nós somos um mensageiro, cada um de nós. Agora, nós podemos ser o mensageiro de boas coisas ou de coisas ruins. Mas Deus, hoje, Ele precisa da nossa voz. Jesus Cristo era a voz literal de Deus, um homem ungido. Hoje, esta voz está no seu povo, e Deus está falando
através do seu povo. Nós somos a voz de Deus. E quando nós lemos a mensagem, a voz do sétimo anjo, então nós estamos dando vida a esta voz. Quando nós lemos a Bíblia, como nós lemos aqui, nós estamos dando vida à voz de Paulo. Por isso que nós lemos na íntegra. Porque isto aqui o apóstolo Paulo disse lá há cerca de 1950 anos, mais ou menos. Ele disse isso aqui, ele escreveu isso aqui, a carta, e disse: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então, quando a nossa voz pronuncia o que está na palavra, nós damos vida à palavra. Então, a Bíblia fechada não tem muita força. Ela precisa de uma voz, para que esta voz, ungida pelo Espírito Santo, possa vivificar aquela palavra, e as pessoas possam ouvir aquela palavra através da nossa voz. É como a mensagem do profeta, ela guardada lá empoeirando, me perdoe, ela nada vai valer para nós. Nós temos que comer essa voz, viver essa voz. Agora, Deus sempre tem uma voz de advertência. Lá em Mateus capítulo 24, Jesus estava falando ali acerca de 3 coisas: da segunda vinda, do fim do mundo. Ele estava falando, quer ver, ó, verso 15 em diante: quando, pois, ouvides que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. E então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte a buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Agora aqui, Jesus estava profetizando a destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano, cerca do ano 96 depois de Cristo, com o general Tito. Por que ele estava falando que a vossa fuga não aconteça no sábado? Porque os judeus nos sábados, eles nem carregam nada, eles não fazem nada, eles nem andam, praticamente. Então Tito chegaria ali e encontraria todo mundo descansado, né? Mas aquela ali foi uma profecia, uma voz de advertência que Jesus Cristo deu para Israel ali. Mas eles não ouviram aquela voz de advertência. E por eles não darem ouvido àquela voz de advertência, então o general Tito chegou com todo o seu exército e cercou Jerusalém por completo. A primeira coisa que ele fez foi bloquear a entrada e a saída.
Nada entrou em Jerusalém e nada saiu de Jerusalém. Logo, a comida acabou, os mantimentos. Quando acabou a comida, as pessoas comeram as folhas das árvores, comeram as cascas das árvores, comeram os animais. Primeiro foram os animais, e depois começaram a comer os filhos uns dos outros. Veja tal que ponto que caiu sobre Jerusalém. Por que caiu aquilo? Por não ouvir a voz de advertência de Jesus. Eles não deram ouvidos. Hoje está quente, irmão. Agora, teve um povo aqui na mensagem, as 10 virgens, você vai se encontrar. Deus, nesta última era, escute só, Ele enviou o 7º anjo, de Apocalipse capítulo 10, versículo 7, com uma voz de advertência, a última mensagem aos gentios, a última voz aos gentios. A Alta Floresta tem uma voz de advertência. Ela está sendo entoada aí através da rádio agora, né, pastor Milton? Ela está sendo entoada por você. Irmão, o seu comportamento, irmã, é uma voz de advertência. Anote isso. O seu comportamento é uma voz de advertência. E o profeta diz isto, que é melhor viver um sermão, não é, pastor Milton, do que pregar. Olha aí. Ou seja, o nosso testemunho, o nosso vestimenta, o nosso andar tem mais eficácia para as pessoas do que a nossa própria voz. Grave isso. Parágrafo 67. Agora, isto aconteceu nos dias posteriores ao nosso Senhor, quando Ele os advertiu sobre isto em Mateus 24. Como que? Quando vires Jerusalém alçada pelos exércitos, não desça de cima para casa, e não deixe que aquele que está no campo voltar e apanhar seu manto, mas vá para a Judéia. Jósefos dá a descrição disto ali, como eles fugiram. Agora preste atenção nisso aqui. E só escaparam aqueles que tomaram as palavras do Senhor. Ali vinha um juízo. Deus estava dando a voz de advertência. E quando o general Tito chegou, ele pegou Jerusalém desapercebido, mas aqueles que estavam dando ouvidos à voz de Jesus não pereceram. Aleluia! E você está dando ouvidos a esta voz. Você ouviu a voz de Deus. Você não endureceu o seu coração. O mal está caindo sobre este mundo e as bênçãos estão caindo sobre a noiva. Aleluia! Porque estamos em Cristo. Olha aqui. E quando eles viram os exércitos alçando, e Tito em 96 depois de Cristo, quando eles viram Tito rodear as muralhas de Jerusalém e as cercar todas ali, eles chegaram a comer as folhas das árvores, e eles comeram a casca, as cascas das árvores, e eles comeram o capim do chão. É um símbolo hoje, irmãos. O mundo está comendo as cascas das árvores atrás da palavra.
A Bíblia diz que haveria fome, mas não fome de comer, mas fome da palavra. Por isso, irmãos, aqui os que vão ajudar a evangelizar, que nós temos que evangelizar, porque há um eleito morrendo de fome aí fora. Há um eleito desejando isso que estamos pregando. Há um eleito que está morrendo, precisando desta voz que nós temos. Por isso esta voz não pode se calar. Jesus disse: se eles calarem, as pedras vão falar. Aleluia. É, igreja, é isso aí. E eles comeram a casca, as cascas das árvores, e eles comeram o capim do chão, e eles absolutamente cozinharam os filhos um dos outros, e comeram. Você sabe o que acontecia? A mãe falava assim, vamos trocar, você come o meu, eu como o seu. Pensa nisso, irmão. Que a mãe não tinha coragem de comer, um ia lá, roubava o filho do outro, e quando ia ver, já estava na panela. É aflição para uma pessoa chegar a fazer isso. O ser humano se torna canibal, animal para fazer isso. Mas isto aconteceu, e isto está acontecendo agora nesse exato momento no espiritual. No espiritual. Tudo aquilo que Israel, anote isso, tudo aquilo que Israel passou no natural, a noiva está passando no espiritual. Glória! Isto foi o que Elias nos mostrou. Por isso que nós temos que olhar no retrovisor. Irmão, tem gente que diz assim, mas essa Bíblia é ultrapassada. É para eles, mas nós temos que olhar no retrovisor. Porque, pastor Milton, tudo que Israel viveu no natural, nós estamos vivendo no espiritual. A vida de José mostrou a vida de Jesus Cristo até o arrebatamento, até Moisés e Elias para os judeus. Sombra perfeita, irmão. É isso que nós temos que meditar nesta palavra dia e noite. Não somente o Novo Testamento, mas o Velho Testamento. Eu acho tão importante quanto o Novo. Os dois são iguais. Mas tem igreja aí fora, pastor Milton, sabe? Não, o Velho Testamento é velho. O nome já diz tudo, velho. Meu Deus. Eu estava vendo o pastor Joaquim falar hoje. O filho chega em casa, pastor, fala assim, pai, mas só tem arroz com feijão hoje, pai? Eu estou abusado de comer arroz com feijão. Eu estou abusado de ver o pastor William pregar, o pastor Milton. Mas o que salva uma família, o que mantém uma família viva, é arroz com feijão. Eu quero comer uma macarronada, uma comida. Tudo bem, mas se você comer todo dia, vai te matar. O que salva uma família é essas coisas que nós estamos achando que não é importante. Nós estamos buscando um mistério. Tem gente que aqui já me falaram aqui, mas eu era evangelista. Vamos pregar coisa misteriosa para a igreja. Falei, irmão, o maior mistério que eu conheço é Atos capítulo 2, versículo 37 e 38. O maior mistério que eu conheço é Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. O maior mistério é Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Esse é o mistério de Deus que estava escondido e que foi nos revelado nesta última era. Agora, macarrão, coisa misteriosa, se nós vamos dar para vocês aqui, vocês não vão entender. Para quê?
Amém? E absolutamente cozinharam os filhos uns dos outros e comeram. Eles o deixaram passar fome, apenas os deixaram ali. E finalmente eles entraram e os mataram, até o sangue correr pelos portões, como um tanque. Você já viu algum matador que antigamente tinha aí, que eu já fui matador de porco, do sangue escorre lá. Aqueles matador de boi de antigamente, né? Hoje você não vê que é frigorífico, mas antigamente tinha um val ali, que o sangue corria ali. Foi isso que aconteceu em Jerusalém. E é isso que acontecerá neste mundo. Hoje nós estamos vivendo uma geração que o homem está correndo da morte. Mas chegará um dia que o homem vai correr atrás da morte e a morte vai fugir dele. Meu Deus, irmão. Você vê que hoje o homem foge da morte. Amanhã a morte vai fugir do homem. Por quê? Porque o homem vai estar em tal aflição que vai desejar morrer. Mas a noiva, ela vai estar no palácio. Por isso vale a pena. Quando eu descobri isso, eu tinha 23 anos de idade. Por isso vale a pena você dar cada respiração sua por este evangelho. Eu falei ontem, se eu tivesse 10 mil vidas, se eu nascesse 10 mil vezes, eu ia aproveitar e entregar minha vida mais cedo. Às vezes eu lembro, choro. Mas aí Deus vem e diz, não, era necessário. Tinha que passar por isso para você se compadecer daquele mais fraco. O sacerdote, ele é rodeado de fraqueza. Deus faz ele assim para que ele possa se compadecer dos fracos. Se fosse um anjo pregando aqui, irmão, eu acho que nem eu não estava aqui agora. O primeiro que tinha que zarpar daqui era eu. Estou falando de coração. Pelo humanismo, a gente tem que sair todo mundo da igreja, não ia sobrar ninguém, do púlpito até o banco. Entenda isso, não é por os nossos méritos, mas foi Ele quem nos predestinou. Não foi eu que escolhi vocês, foi Ele que escolheu vocês. O que nós temos que fazer agora, irmãos, é somente aceitar uns aos outros. É isso. Né, irmão Eduardo? Parágrafo 86. Agora, esses cristãos que tinham a advertência de Cristo, agora observe um tipo da coisa a respeito da qual estamos falando nesta manhã. Estes cristãos que tinham aquela advertência, olha aí, por que você tem advertência? Porque você está ouvindo a voz de advertência de Laodiceia. Você está ouvindo ela. Então você sabe o que vai acontecer. O irmão estava falando para mim, o irmão Raimundo, da mídia, né, que passou, que um profeta profetizou que Los Angeles ia afundar. Isso foi lá em 63, nós já estamos sabendo isso. Eu já nasci sabendo disso na mensagem. Eles ainda estão descobrindo, irmão Raimundo. E quando afundar, vai acontecer que nem aconteceu em Jerusalém. Quando afundar vai ser só o lamento do mundo. Morreu milhões de pessoas. Eu já preguei sobre isso aqui, sobre a falha de São Andrés. Então, Santo André em português. Mas se ele estivesse lá, olha, o profeta disse isso, gente. Vamos esvaziar essa costa leste aí, vamos limpar isso aí, porque o profeta disse. Quantos milhões de vidas não ia se salvar? Mas o homem tem endurecido. A América rejeitou o profeta. Mas nós somos bem-aventurados,
O irmão Brana nunca veio no Brasil, talvez nem passou de avião aqui por cima. Eu já nasci, ele já tinha 11 anos que Deus tinha recolhido ele, e eu criei nesta voz. Amém? E você está crendo nessa voz. Aleluia. Olha, irmãos, tem um versículo que diz assim, ó: lembrai-vos da mulher de Ló. É um versículo. Você sabia disso? Cadê ele aqui, ó? É João, não. É Lucas. É Lucas. É Lucas. Lucas que fala. É Lucas 17. É bom nós observarmos isso. Lucas 17. Aqui, ó. É versículo aí, ó. Tá falando. Jesus está falando a mesma coisa de Mateus 24, mas aí ele fala. É verso 32. O que está escrito aí? Só isso. Hã? Não sou eu que estou falando isso, foi da boca de Jesus. Lembrai-vos da mulher de Ló. Você sabe o que aconteceu com ela? Ló recebeu a voz do anjo. O anjo deu a advertência: Ló, é o seguinte, Ló não saiu de Sodoma, ele foi arrancado pelos anjos. Aí quando chegou lá fora de Sodoma, os anjos disseram: olha, Ló, você pega a sua família e vocês vão por esse caminho aqui, e vocês não olhem para trás. E muitas vezes nós estamos olhando para trás. Nós devemos queimar as pontes. Às vezes nós damos uma boa olhada para trás no mundo. Oh, mas eu era um bom jogador. Oh, mas eu era uma boa dançarina. Oh, mas eu era um homem lutador. Aquelas coisas Deus jogou no mar do esquecimento. Mas a mulher de Ló, o profeta diz, ela teve que dar a última olhada. E ela deve ter pensado assim: mas eu vou só virar um pouquinho assim, ó, só ver. Que nem os irmãos falam, o crente não tem nada a ver. Ah, não tem nada a ver. Ah, não tem nada a ver. Ah, o que tem eu vestir isso aqui, ou fazer isso? Quando você faz aquilo, o Espírito penetra. Ah, o que tem eu parar para ouvir o pastor fulano, ciclano, tal? Não tem nada a ouvir, mas o Espírito penetra. O profeta pegou um Espírito, escutando um pregador no rádio. Ele apanhou o Espírito, só que Deus mostrou para ele: ó, isso aí. Agora, se o irmão Brana, pastor Milton, apanhou, o profeta de Deus, irmão, apanhou o Espírito, ouvindo um pregador no rádio, e quem sou eu? Quem é nós? Você deve tirar os teus ouvidos daquilo que não é a verdade. Nada. Não deixar nada entrar. Quando a mulher de Ló, e lá você, ainda naquele vale lá onde era Sodoma e Gomorra, ainda tem lá milhões de estátuas de sal. Você sabia disso? Pode procurar aí que tem. Por que estão aquelas estátuas de sal? Porque não ouviram a voz de advertência. Mas a mulher de Ló foi pior. Por quê? Porque ela ouviu e não obedeceu. Preste atenção que o Espírito Santo quer mostrar nessa noite, ó. João capítulo 10, verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu conheço-as e elas me seguem. Muitas pessoas ouviram a voz de Jesus. Aquele mancebo de qualidade ouviu a voz de Jesus. Aqueles homens lá
Simão, que chamou Jesus para aquela festa, eles ouviram. Muitas pessoas ouviram a voz de Jesus, mas não seguiram. Muitas pessoas estão ouvindo a voz do sétimo anjo hoje. E muita gente comeu com o irmão Brana. E eu vi gente chamar o irmão Brana de profeta na mensagem e não seguir. E aquele, eu acho que é um pregador batista, estava lendo o jornal, né, irmão? Vocês lembram? Pastor Milton, precisamos de um profeta, né? E ele estava almoçando com o irmão Brana e lendo o jornal, né? Na mesma mesa, e lendo o jornal dizendo: precisamos de um profeta. Tem outra aqui, Mateus 7, também tem isso aí. Mateus 7, 24. Presta atenção. Não adianta somente ouvir essa voz de advertência. Está entendendo? Lá em Israel, quando eles avistavam o inimigo lá adiante, tinha um atalaia que ficava em cima da torre. O atalaia era o vigia ali, não podia faltar um atalaia. Quando aquele atalaia cansava, mudava outro. Ele ficava lá no ponto de observação. Lá adiante ele viu o inimigo. O atalaia da igreja é o pastor. Tem muita gente, pastor Milton, que ele quer ser atalaia, ele quer olhar acima do pastor. E aí aquele atalaia tocava a buzina. Conforme era a buzina que aquele atalaia tocava, o exército já sabia quem era o inimigo, se era perigoso e a que distância ele estava. Pelo sonido da buzina. E isso o profeta ensina na mensagem A Festa das Trombetas. Irmãos. Então é a advertência. Mas o que adiantaria Israel ouvir aquela trombeta e não fazer nada? É aqui, todo aquele, pois, Mateus 7, 24, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, não é só escutar, é praticar. Você só ouvir a voz de Deus, você só ouvir a mensagem hoje, aqui, agora, e amanhã você sair, e aquilo que você ouviu aqui, entrou aqui e saiu aqui, não vai valer nada, meu irmão. É a verdade, me perdoe, mas é a verdade. Nós temos que fazer assim, você está ouvindo aqui, tampa aqui. Faz ela voltar. Porque isto aqui que estamos pregando é salvação. Mas rejeitar a mensagem do dia é morte. E morte espiritual é a principal das mortes. Meu Deus, deixa eu encerrar aqui agora o tempo. Deixa eu ver qual que eu tenho uma aqui que eu quero encerrar com ela. É essa aqui. Vai dar tempo aqui. Parágrafo 43, o princípio e o fim da dispensação gentílica. 44, parágrafo, o princípio e o fim da dispensação gentia. Agora, é permitido que alguém vá até certa distância, viu, irmãos? A gente vai sendo advertido e fazendo. Todo aquele que Jesus libertou, que ele curou, ele disse assim: vá e não peques mais, para que não te ocorra coisa pior. Não é verdade, pastor Milton? Você sabe disso. Então esta voz de advertência, agora é permitido que alguém vá até certa distância, porém há uma linha de separação. Há uma hora, lá quando chegava o ano do jubileu, que aquele escravo não dava ouvido àquela voz da libertação, tocava aquela trombeta, e aquela trombeta significava libertação. Mas aquele escravo, ele tinha conseguido seus bens lá no mundo,
Ah, eu tenho minha denominação, eu sou um pastor lá, eu sou um pregador, eu tenho minha família lá. Então ele não queria sair daquele sistema. Então ele era levado lá no sacerdote, e o sacerdote botava um brinco na orelha dele. Viu, irmão? É isso que quer dizer brinco. Que era suvela, mas naquela época era chamado de suvela, mas é um brinco. Brinco é sinal de escravidão. Brinco é sinal, símbolo de escravidão. Por isso que eles botavam um brinco na orelha dele, e todo mundo que visse aquele brinco na orelha daquele escravo, sabia que ele era escravo para sempre, ele não tinha mais direito. Poderia tocar 1000 trombetas ali, mas ele não tinha direito mais de ser liberto. Então esta voz de advertência, ela vai até uma distância, e há uma linha de separação. Você nunca deve cruzar isto, está vendo? Você pode seguir com a sua pequena insensatez por um tempo, porém é melhor você saber onde está a linha. O Senhor já o advertiu em alguma coisa, Ele adverte. A todos nós, puxa as redes da advertência e diz: agora chega. Tem uma hora que Deus fala: agora chega. E a Bíblia diz: até quando contenderá o meu espírito com o espírito do homem? Chega uma hora que Deus se cala. E às vezes a pessoa ainda continua vindo na igreja, continua cultuando, mas não recebe mais. O pecado, escuta isso, irmão. Escuta isso. O pecado anestesia a pessoa. Você sabe por que a polícia prende o ladrão? Na primeira vez que ele vai roubar, ele vai com medo, com tanto medo, que ele calcula todas as possibilidades de dar errado. O ladrão. E aí, ele vai com tanto medo, é praticamente impossível a polícia pegar um ladrão na primeira vez. Pega, mas é raridade. Porque ele toma todos os cuidados. E aí já na segunda vez, ele é fácil, ele já não observa os perigos como ele deveria observar. E aí vai na terceira vez, e na quarta vez, e aí a gente, pastor Milton, a gente vai lá e peca uma vez, sabe? E dá aquele medo, chega na igreja, senta no banco, chora. Oh Deus, me perdoa que eu fiz aquilo e tal. Aí volta amanhã, pratica de novo, o arrependimento já é menor. Viu? Ele acostuma com o pecado. E o pecado anestesia ele, que ele não sente mais nada. Sabe o que aconteceu? A voz de advertência se calou para ele. Tome cuidado. Ceia está aqui, Tome cuidado. Viu? A primeira ceia é você que perde. A segunda o diabo te toma. Escrever isso aí. A segunda ele te leva, e ele te leva na segunda, ele te leva na terceira, na quarta, aí você acostuma não tomar a ceia, pastor, acostuma não vir na igreja, acostuma não ouvir os hinos, acostuma não ler a mensagem, acostuma não ler a Bíblia. Aí quando a fé, porque, irmãos, a coluna de fogo, ela não parou não, ela está andando. O 7º anjo está na terra. O 7º anjo, quem está na sepultura é o corpo de William Branham, mas o Espírito de Deus que estava sobre William Branham, o Espírito profético, está na terra. Aqui está a voz do 7º anjo.
E esta voz está, e a coluna de fogo, como a coluna de fogo guiou Moisés e Israel no Egito, ela está guiando a igreja. E se você parar, o Egito vem lá atrás. Né, irmão Edmundo? O Egito estava ali na, como é que chama? Rabeira, né? Estava ali no calcanhar de Israel. Israel parava, descansava um pouquinho, quando eles olhavam, lá viam o ribuliço lá de cá. E assim é o diabo. A Bíblia diz que ele está bramando como um leão, andando a derredor, caçando alguém para tragar. Agora, se você ficar ao redor, na fronteira, você também vai dar ouvido à voz dele. Hã? O diabo tem voz também. Você acha que o diabo está morto? Deus está projetando a sua voz através da sua igreja. O diabo também está projetando a sua voz. Venenosa. Eu encerro com esse parágrafo aqui. Coríntios, livro de correção. Eu marquei aqui. Parágrafo 43. Eu quero que vocês pensem nisso aqui seriamente. Parágrafo 43, a mensagem Coríntios, livro de correção. Você compreendeu isto? Veja esta solene advertência. E vocês, gente do tabernáculo, ele falou só tabernáculo, mas e vocês, gente do tabernáculo da fé de Alta Floresta? Né? Vocês, eu, nós aqui. Preste atenção. Permita que isso desça profundamente. Recordem, é o seu destino eterno que está pairando bem aí. Nós estamos aqui falando de vida eterna e de morte. Ouvir essa voz de advertência, não somente ouvir, mas ouvir e seguir e obedecer. Obedecer a palavra te dá direito ao sinal. E o que é o sinal? É o Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem? É Deus. Amém? Então obedecer a palavra te dá direito a Deus em você. Aleluias. Não passe por isto como uma pequena agitação. Gente, um culto nunca deveria ser comum. Hoje que falou bem aqui na reunião, falou quarta-feira também tem culto. Não tem, irmão? Tem. Viu? Viu, igreja? Estou convidando vocês para quarta-feira, às 19 horas, tem culto aqui. Tem muita gente que não sabe. Então nós vamos colocar uma placa ali, quarta-feira, pastor, tem culto, 19 horas, domingos culto. Tem culto de oração aqui, ó. Quarta-feira. Se você não tem ocupação, não está trabalhando, não está ocupado, não estamos sendo legalistas também. Vocês entendem, vocês são espirituais. Tem culto aqui quarta-feira. Amém? Você está abençoado? Você pode dar um glória a Deus? Aleluias. Feche seus olhos, coloque de pé. Ó Jesus, obrigado, Senhor, por esta voz que o Senhor tem nos enviado nesses últimos dias, Senhor. E é a voz de Deus através da mensagem. Jesus, ajuda nós a entender essas coisas. Ajuda nós a se afastar do pecado, das coisas carnais que desagradam o Senhor, ó Pai. Abençoe esta igreja,
que ela possa ter revelação dessas coisas, que estamos vivendo em uma hora de trevas espirituais. Mas o Senhor tem uma luz, uma voz que é uma luz, e nós devemos ouvir esta voz, comer esta voz, viver com esta voz, não se apartar desta voz. Ajuda nós, Senhor.